Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, esse é o canal Somatize e hoje eu vou aqui continuar o nosso curso de números complexos e hoje eu vou mostrar para você, que é super fácil esse vídeo de hoje, como que eu vou transformar um número complexo que está na forma trigonométrica ou polar na forma algébrica, tá? Eu vou retornar na forma mais usada. Não sai daí. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading this. O vídeo de hoje é bem simples. Você já viu nos vídeos passados como que a gente faz para transformar um número complexo que está na forma algébrica na forma trigonométrica, ou também conhecida como polar. E agora a gente vai fazer o retorno, tá? Vou fazer 2 exemplos e deixar um para vocês brincarem aí de tarefa. Bom, é super simples. Eu coloquei aqui 2 exemplos. O primeiro número complexo, ele tem módulo 4 e argumento, ó, π sobre 4. Então, 4 vezes cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4. O segundo tem módulo raiz de 2 e argumento 4π sobre 3. Então, é muito simples. Basta substituir o valor de cosseno e o valor de seno dos ângulos que são dados e multiplicar pelo argumento. Só isso. Claro que você vai ter que saber de trigonometria, né? Vai ter que relembrar qual é esse cosseno e esse seno desses ângulos. Normalmente são ângulos ou que estão no eixo, né? 0, 90, 270, 180, ou são ângulos 30, 45, 60, ou correspondentes deles nos demais quadrantes. Então não é muito difícil não, tá? Então vamos ter que lembrar aquela tabelinha básica de 30, 45 e 60, né? E lembrar também quais seriam o seno e cosseno dos ângulos que estão nos eixos. Eu vou deixar linkado aqui em cima 2 vídeos que eu explico isso bem calmamente, como é que a gente faz para ver os ângulos, para ver o seno e cosseno destes ângulos, tá? E aqui eu vou explicar um pouco mais rápido, tá? Bom, então vamos lá. Primeiro, π sobre 4. Eu vou ter que lembrar que esse nosso π, né, esse π radianos aqui, ele vale 180 graus. Então, para eu saber qual é o π sobre 4, 4π sobre 3, o ideal é que eu transforme esse π em 180 e faça a continha. Precisa saber? Não, às vezes só com π sobre 4 você lembra, mas normalmente a gente aprende com um ângulo, em vez de estar em π radianos, a gente aprende com grau, então é mais fácil da gente perceber com o grau, mas aí fica a seu critério, tá? Bom, eu vou fazer isso, vou transformar em grau. Então aqui, π sobre 4, se o meu π vale 180, eu vou ter 180 dividido por 4, o que dá 45 graus. Então, na prática aqui, eu tenho que transformar essa expressão cosseno de 45 graus e aqui em seno de 45 graus, que é o quanto ela vale, tá? Então, na prática aqui, o nosso Z1 vai ser 4 vezes cosseno de 45 graus mais i vezes seno de 45 graus. Bom, o 45 graus é aquele na tabelinha que você faz, que tem 30, 45 e 60 graus, é aquele que fica no meio, que tem tanto o seno quanto o cosseno, sendo raiz de 2 sobre 2. Vamos relembrar a tabelinha aqui rapidinho. Você faz assim, seno, cosseno, 30, 45, 60. Aí nós fazemos 1, 2, 3... 3, 2, 1, todo mundo sobre 2 e todo mundo com raiz quadrada em cima, no numerador, exceto o nosso número 1, porque raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. Então, olha aqui, ó, o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 45 graus também é raiz de 2 sobre 2. Então, na prática, é só substituir raiz de 2 sobre 2, tanto aqui quanto aqui, certo? Vou apagar essa tabela aqui. Então, vai ser 4 vezes cosseno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2, mais i vezes seno, que também é raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, na prática, esse 4, na hora que eu for multiplicar, vai ficar 4 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2. Nos dois, né? Os dois têm esse 2 aqui embaixo. Então, eu posso simplificar esse 4 aqui fora
pelos 2 que estão aqui embaixo. Então, 4 dividido por 2, 2. Então, na prática, eu vou ter 2, aqui eu vou simplificar tudo por 2, né? Vai ficar 1, aqui vai ficar 1 e aqui 2. Então, a nossa resposta vai ser 2, que multiplica raiz de 2 mais i vezes raiz de 2. Então, na prática, nosso Z1, posso falar que é 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2i. Este é o nosso número complexo na forma algébrica. Então, eu posso falar que 4 vezes cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4 é a mesma coisa que 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2i. Esse foi nosso primeiro exemplo. Vamos fazer o segundo exemplo e a ideia é a mesma. Esse 4π sobre 3, vou imaginar qual é esse ângulo, né, em grau que fica mais fácil, substituir o seno e o cosseno dele e multiplicar pela raiz de 2 que está lá fora. Bom, então primeiro, 4π sobre 3. Então isso aqui vai ser 4 vezes 180 dividido por 3. Aqui eu posso simplificar o 180 por 3, vai dar 60. Então, é 4 vezes 60, o que nos dá 240. Então, esse nosso Z2 aqui, como é que nós vamos fazer? Z2 vai ser o módulo, que é raiz de 2, vezes cosseno de 240 graus, mais i vezes seno de 240 graus. Ok. Bom, o que eu vou ter que fazer aqui? Calcular agora, saber quanto é esse cosseno de 240 e saber quanto que é esse seno de 240. Vamos lá. 240 já é um ângulo que está no terceiro quadrante, tá? Vamos relembrar aqui? Vou apagar aqui o exemplo 1. Ó, dá um print aí, vou sair, esperar você dar um print. Pronto. Vou apagar aqui o exemplo 1 para poder fazer melhor o exemplo 2, tá? O nosso ciclo trigonométrico vai aqui de 90 em 90, no sentido anti-horário. Então, 0, 90, 180, 270, 360. Então, esse 240, ele tá aqui, ó, entre o 180 e o 270. O que interessa ele estar aqui no nosso terceiro quadrante? Eu tenho que entender que essas duas retas aqui, ó, essa da vertical é o seno e o da horizontal é o cosseno. Tanto os valores de cosseno quanto os valores de seno de todo o ângulo que esteja no terceiro quadrante são negativos, tá? Como se fosse o plano cartesiano normal, né? O x e y lá. Então, eu tenho que entender que os valores aqui serão negativos e, mais ainda, qual é a resposta de cosseno de 240 e seno de 240? Bom, como é que eu vou saber isso? Ele representa um dos três ângulos principais que estão aqui, ou 30, ou 45, ou o 60 graus. Como é que eu vou saber quem é quem? A diferença do ângulo para o eixo da horizontal é que vai me dar essa resposta. Então, sempre a diferença para a horizontal, independente do quadrante, me dá essa resposta. Então, aqui, ó, de 180 para 240, ó, essa diferença aqui, ó, é o quê? 60 graus. Então, significa esse 240 vai ter os mesmos valores de seno e cosseno do 60 graus. Porém, como ele está no terceiro quadrante, esses valores serão negativos. Então, com aquela tabelinha que estava aqui, que eu apaguei, de 30, 45 e 60, você pode voltar aqui rapidinho no vídeo para ver, ou você vai lembrar lá do esquema 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, todo mundo com raiz. O cosseno de 240, que nesse caso vai ser igual ao cosseno de 60, tá? Vou colocar isso, ó. Vai ser raiz de 2 vezes menos o cosseno de 60
porque é o mesmo valor do cosseno de 60, porém com o menos na frente. E mais i, perdão, aí vai ficar menos também, Edna, menos i vezes seno de 60, porque também é negativo. Então, nossa resposta final vai ser raiz de 2 vezes cosseno de 60 é meio, 1 sobre 2. Com esse menos, menos meio. Menos i vezes o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar menos raiz de 3 sobre 2 i. Para a gente responder a resposta final, vou multiplicar aqui. Então, nós vamos ter menos 1 vezes raiz de 2 sobre 2. Então, menos raiz de 2 sobre 2. E menos raiz de 3 vezes raiz de 2, o que dá para multiplicar, que é 3 vezes 2, 6. Raiz de 6 sobre 2i. Então, este é o nosso segundo número complexo. Menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 6 sobre 2i. Então, escrito dessa forma trigonométrica, escrito agora na forma polar. Aí, só para finalizar, vou deixar uma tarefa para vocês. Pode ser? Então, ó, tarefinha de casa. Vou colocar aqui no meu espaço. A tarefa é transformar em um número complexo da forma algébrica o seguinte número que está na forma polar. Vamos colocar aqui. Raiz de 3 vezes seno de... Deixa eu pegar 5π sobre 4 mais i vezes cosseno de 5π sobre 4. Lembrando que esses números aqui são sempre iguais, né? Esse tanto que tá no seno quanto o cosseno. Então, tá aqui a nossa tarefinha de casa. O primeiro que responder certinho aí, eu vou fixar no topo. Se ninguém responder, eu escrevo, né? Mas enfim, claro que vocês vão responder. Então, tarefa, passar para a forma algébrica o seguinte número complexo. Raiz de 3 vezes seno de 5π sobre 4 mais i cosseno de 5π sobre 4. Pode ser? Tudo bem? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Não perca o vídeo da semana que vem, tá ok? Beijo!